Bolsonaro é vítima do sistema. Aliás, é a vítima número 1. Ele é um preso político, um refém sequestrado pelo sistema, sob tortura, doente, com comorbidade, 70 anos, idoso. Essa chamada aqui do Globo me preocupou. E não é de hoje. Por domiciliar, Michele e Valdemar, que é outro ícone do Centrão, pedem para aliados pouparem STF. Opa! Polícia Federal. Mas agora ela teve acesso a tudo e disse que vai entregar para o Toffoli, para o PGR, tudo aquilo a que teve acesso. São duas, então, notícias que daí a gente pode aferir. Primeiro, a Polícia Federal sabe de tudo. Segundo, vai entregar para o Toffoli, que quer que a gente não saiba de nada. Onde que vai dar essa história? Eu vou te contar agora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Preso político capturado de forma covarde, finalmente é libertado. É isso mesmo. Após mais de 8 meses detido em Caracas, o oposicionista venezuelano Juan Pablo Guanipa recuperou a liberdade neste domingo. Próximo à liderança de Maria Corina Machado, referência central da oposição ao chavismo, Guanipa havia sido preso sob a acusação feita pela ditadura da Venezuela de integrar um suposto grupo terrorista que teria articulado ações para sabotar as eleições legislativas realizadas em maio do ano passado. A prisão foi anunciada à época pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, e desde o início provocou forte reação de familiares e de entidades de defesa dos direitos humanos. Ainda de acordo com informações do Foro Penal, organização que monitora detenções por motivação política no país, ao menos outras 10 pessoas também foram soltas. Enquanto isso, no Brasil, Michele e Laurinha visitam Bolsonaro e finalmente surge uma boa notícia. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve neste sábado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhada da filha do casal Laura, em visita realizada na Papudinha, em Brasília. Segundo Michele, o estado de saúde do ex-presidente apresentou evolução em relação ao último encontro. Por meio de publicação nos stories no Instagram, Michele informou que Bolsonaro demonstrava sinais de melhora e destacou que ele estava sem soluços, graças a Deus. A declaração faz referência a um quadro que, conforme relatado anteriormente por ela, vinha causando preocupação. Na mesma publicação, a ex-primeira-dama relembrou que dias antes, Jair Bolsonaro enfrentava um período mais delicado. De acordo com Michele, ele já estava há 2 dias em crise, com pressão alta e muito debilitado, o que aumentou a apreensão da família. Durante a visita, Michele contou que o ex-presidente se emocionou ao reencontrar a filha. Ela descreveu o momento como tranquilo e reconfortante, ressaltando o clima de união familiar. Ainda segundo Michele, o encontro durou cerca de 2 horas. Ao encerrar o relato, a ex-primeira-dama deixou uma mensagem de fé e proteção ao ex-presidente. Abre aspas. Que Deus abençoe e o proteja de todo mal. Fecha aspas. Primeiro, Bolsonaro sendo torturado por esses caras, né? Ele é ouvido na Papudinha por chamar o Lula cachaceiro de cachaça e associá-lo ao tráfico do alemão por lembrar da imagem dele com o boné CPX, que é o boné do Comando Vermelho. Imagina como é que vai estar na época eleitoral. Só que aqui tem uma coisa que eu já trouxe como análise essa semana. Fui mal interpretado porque eu vi que a turma daquele Space Liberdade usou um trecho, mas colocou na chamada que eu digo que o Bolsonaro banca a vítima e não sei o quê. E aí já veio um monte de gente que só lê chamada me atacar. Bom, se eu acho que Bolsonaro banca a vítima em vez dele ser a vítima, é óbvio que não. Bolsonaro é vítima do sistema. Aliás, é a vítima número 1. Ele é um preso político, um refém sequestrado pelo sistema, sob tortura, doente, com comorbidade, 70 anos, idoso.
Tudo fruto de uma facada que ele levou de um esquerdista que não deixaram investigar direito. E eu sou o primeiro a falar isso desde sempre. É que tem uma turma que fica tentando criar intriga. O Constantino não gosta do Bolsonaro. Lá vem o Constantino de novo atacar o Bolsonaro e por aí vai. Não, eu ataquei o Trump hoje ao fazer uma crítica pontual a uma burrada que ele cometeu, dando munição para os seus adversários. Eu não acho que eu ataquei o Trump. Eu acho que eu mostrei que se ele continuar agindo assim é ruim para ele, para a direita e para a agenda conservadora. Pois bem, essa chamada aqui do Globo me preocupou. E não é de hoje. Por domiciliar, Michele e Valdemar, que é outro ícone do Centrão, pedem para aliados pouparem STF. Opa! Aí começa a ser do meu interesse. Por quê? Porque eu estou aqui me esgoelando todos os dias, em todos os veículos que eu falo, para criticar o STF. Paguei um preço alto por isso. Fiquei 3 anos sem rede social no Brasil, 3 anos sem conta bancária e continuo sem passaporte. Sem poder ir para o meu país de origem. Tudo porque eu critico o STF. Criticar o STF é necessário. Agora, como o Bolsonaro está numa situação fragilizada, e é absolutamente compreensível, sua mulher, seus filhos, querem o pai blindado contra isso, numa prisão pelo menos domiciliar, onde ele pode ter um atendimento médico melhor e tudo, eles, como família, talvez estejam dispostos a pagar um preço alto em termos de concessões ao sistema para que isso aconteça. Agora, pergunta, é bom ou é ruim para o país se a direita, ou se a direita bolsonarista, parar de criticar o Supremo Tribunal Federal? É ruim? É meio óbvio isso, né? Então, vem meu ponto. Eu fui um dos que alertaram à época que isso ia acontecer. Estava meio claro para mim que isso ia acontecer. E achei que era muito melhor se o Bolsonaro ficasse nos Estados Unidos. Depois que ele voltou para o Brasil, achei um erro. Quando a coisa começou a apertar, eu falei, vai embora, foge. Ah, o Bolsonaro não é covarde. Tá, ele não é covarde. Mas agora ele está sequestrado, com comorbidade, e precisa calar todo o bolsonarismo em relação a críticas ao STF. Quem perde com isso? Não era melhor se ele estivesse protegido nos Estados Unidos como o Eduardo Bolsonaro está? Aliás, parece que ele foi contra a ida do filho para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estaria preso no Brasil hoje. E ele foi uma voz importante, e é, para a articulação da direita global, para denunciar o que acontece no Brasil, e até mesmo para ter tido uma Magnitsky na cabeça do Careca. Então não venham me dizer que foi um erro recomendar que o Bolsonaro devia ter ficado nos Estados Unidos ou depois buscado refúgio numa embaixada e saído para fugir de um regime de exceção tirânico que claramente faria isso com ele. Onde é que eu acho que é o problema? Ele não acreditou que chegaria a tanto. E aí é um erro de análise, de estratégia. O Bolsonaro, via de regra, sempre pecou pelo excesso de ingenuidade quando se trata do sistema no Brasil. Canalhas! Exagerei. Temer, você me ajuda a ficar bem com o Moraes? Moraes, o que você acha de você ser meu vice na chapa? A hora da piadinha aqui, tô sendo julgado, vou fazer uma piadinha. Tiozão do churrasco. É adequado? Vocês conseguem imaginar o Trump fazendo isso? Vocês viram o mugshot do Trump quando ele foi fichado pela polícia? Uma cara de... não é de poucos amigos, é de nenhum amigo.
Uma cara de quem diz assim, eu vou me vingar de todos vocês. Eu vou pra guerra. Tá até exagerando na dose. Colocando o casal Obama como macacos. Gol fora. Gol contra. Então, meus caros, temos que criticar os erros estratégicos do Bolsonaro se a gente quer aprender alguma coisa e evitá-los no futuro. Sem essa de que não vamos mais criticar o STF. De minha parte, que não tenho partido, que não dependo de verba do PL, que não faço parte de quinto excremento ou qualquer coisa que seja, de gente que se enrolou com a Lava Jato, alguém totalmente independente e honesto, que depende apenas da contribuição voluntária de indivíduos, que são meus patronos, eu vou continuar fazendo as minhas análises. Minhas críticas pontuais a quem eu admiro, como é o caso do Trump e do Bolsonaro, para a gente tentar extrair alguma lição disso, e concentrando o chumbo grosso, que é o que eu faço 95% do tempo, na esquerda, no Lula e no STF, no consórcio que tomou de assalto o Brasil, nessa cambada de vagabundos, nessa quadrilha. Porque eu não tenho rabo preso. Desmoralização Suprema. Uma coluna de um jurista com viés de esquerda na Folha, tocando no ponto. Fachin, com seu código de ética, tá de brincadeira. O Supremo como um todo vem sendo desmoralizado. Hoje em dia, ninguém mais sério leva a sério o STF. E, felizmente, muita gente está perdendo medo de dizê-lo, justo quando a Michelle estaria numa operação deixa disso, porque ela quer convencer os ministros, pelo lado humanitário, de que o Bolsonaro tem que voltar para casa. Mas, porra, tem turma até da Globo subindo o tom e descendo o sarrafo nesses caras. Olha, saiu uma bomba na imprensa, mas uma bomba daquelas de novo relacionada ao Master, ao Vorcaro. A Polícia Federal acabou de anunciar que submeteu o celular do dono do Master, do Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia e conseguiu acesso a tudo que está lá dentro. O Daniel Vorcaro não tinha permitido que a Polícia Federal acessasse, não tinha entregue a senha do celular dele para a Polícia Federal, mas agora ela teve acesso a tudo e disse que vai entregar para o Toffoli, para a PGR, tudo aquilo a que teve acesso. São duas, então, notícias que daí a gente pode aferir. Primeiro, a Polícia Federal sabe de tudo. Segundo, vai entregar para o Toffoli, que quer que a gente não saiba de nada. Onde que vai dar essa história? Eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de tudo, se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha, deem o seu like, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é para ser distribuído para mais pessoas, e também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, é isso mesmo. A Polícia Federal, então, diz que tem tudo do celular do Vorcaro. E vai entregar para a PGR e para o gabinete do Toffoli. É óbvio que se entregou para o Toffoli, entregou para um buraco negro. Tem um buraco negro ali no gabinete do Toffoli. Ele quer que a gente não saiba de nada sobre essas provas. Esse é um problema. Claro, o Toffoli hoje é um perigo, porque ele está lá para sumir com as provas, para sumir com esse processo, para fazer com o caso Master o que ele fez com o caso da Lava Jato, anular tudo, tornar tudo uma impunidade total, não permitir que a gente tenha acesso a nada. O Toffoli disse que vai liberar os dados do celular do Vorcaro para a CPMI do INSS. Mas quem que acredita nele? Você acredita no Toffoli? Você acredita em alguma coisa que o STF diz hoje em dia? A gente tem que ficar vigilantes para que as provas não sumam do buraco negro que hoje se tornou
o gabinete do ministro Toffoli. No entanto, ainda que o Toffoli desapareça com essas provas, ainda que isso entre num gabinete, num buraco negro, a Polícia Federal teve acesso a elas. Ou seja, a Polícia Federal viu. Não sei se registrou antes de mandar, não sei se antes de enviar para o Toffoli guardou algo, mas viu. E se viu, a gente tem gente dentro da Polícia Federal, e a Polícia Federal não é hoje a Polícia Federal tem duas bandas, tem uma banda que toca a música do STF, tem uma banda que está incomodada que o STF tirou da Polícia Federal toda a autonomia, e essa Polícia Federal que não gosta do que tem feito o STF e viu essas provas antes de remeter ao Toffoli, pode adiante, em algum momento, mais para frente, se tornar alguém que conte para nós, conte para a imprensa, exponha, mostra, delate, sabe-se lá mais o que essas pessoas possam fazer para que isso não se perca dentro do gabinete do Toffoli. Talvez a Polícia Federal, sendo dissidente, a parte dissidente da Polícia Federal, que está tendo acesso aos bastidores que nós não estamos, revelando tudo o que o Toffoli está escondendo, ou procurando esconder, se essa ala da Polícia Federal entrar em contato com a imprensa e começar a revelar coisas que só eles sabem, ou só eles estão sabendo, talvez a gente tenha uma solução para os abusos, absurdos, excessos do STF. Vamos torcer para que isso aconteça. Claro, do Toffoli não virá nada de bom, mas quem sabe da Polícia Federal, que está vendo coisas que não deveriam ser vistas por nós, segundo o pensamento do STF, talvez essa ala da Polícia Federal possa ser, em algum momento, a porta de saída, tanto para nós, de tirarmos essa banda podre que tomou conta do STF, quanto pode ser uma porta de saída para que esse caso Master não morra na impunidade.